É isso aí, Gláucia, bom fim de semana. Eu sou Denise Rotenburg. Estamos no ar com o CB Agro em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. Participe aqui com a gente, interagindo nas nossas lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense em parceria com a TV Brasília. E hoje aqui com a gente está o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, Abraleite, Geraldo Borges. Doutor Geraldo, muito prazer, muito bom receber o senhor aqui. Boa tarde. Boa tarde, o prazer é nosso. É um prazer enorme para a Associação Brasileira dos Produtores de Leite poder estar aqui novamente falando com vocês. Pois é, nesse período aí, desde a última vez que o senhor esteve aqui para cá, tivemos um aumento muito grande dos insumos para proteína animal, para a produção de proteína animal. Isso afetou o setor? Muito. Esse é um grande problema que não só o setor leiteiro, mas todas as cadeias de produção de proteínas animais estão sofrendo. O leite, os ovos, as carnes, todas diversas, porque esses dois insumos, principalmente esses grãos, milho e soja, são os principais ingredientes da nutrição animal e da nutrição das nossas matrizes leiteiras. E o custo ficou exorbitante. Em muitas regiões dobrou o preço. Por que subiu tanto? É um grande volume de importação, principalmente da China, é a questão do câmbio favorável. E nós tivemos aí, observamos até em certas regiões, o dobro do valor da saca de soja ou de milho. O Brasil exportou, mas e faltou abastecimento aqui. Sim, não houve, né, e não existe, não é desse governo, é um problema que já é antigo, né, é um problema de Estado e não de governo, que é a questão do planejamento do abastecimento que não existe no Brasil. Então, assim, foi muito bom para as cadeias do milho e da soja, para os grãos, para a balança comercial do país, se eu analisar friamente, não analisar o país como um todo, economicamente e socialmente, as exportações são muito bem-vindas, mas precisamos de ter um abastecimento para que essas cadeias continuem funcionando normalmente e que na ponta também não aumente a inflação ao consumidor. O que falta para esse planejamento dar certo no Brasil, uma vez que é um problema que a gente sabe que é antigo, o senhor mesmo se referiu agora, que é um problema de Estado e não de governo. O que precisa ser feito? Primeiro, ter planejamento, né? O governo brasileiro, não só esse, como os próximos que virão, terão que planejar melhor. Nós não podemos nos deparar com essa situação em outros momentos. Isso já aconteceu antes, não é a primeira vez que a gente percebe uma falta de planejamento. Nós temos órgãos públicos que precisam ser melhor trabalhados. O exemplo da CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que precisa funcionar verdadeiramente. Inclusive, há uma ótima boa vontade da ministra, uma ótima atuação da ministra Tereza Cristina. Dentro da diretoria da CONAB, não só o presidente Guilherme, quanto o diretor o Sérgio Desenho, estão há pouco tempo lá e têm a intenção de mudar isso, mas é muito difícil que isso ocorra com rapidez dentro do governo, não só desse governo atual, mas imaginamos que é um problema que vai ter que ser trabalhado, melhorado aos poucos. Mas nós temos que ter um planejamento, inclusive do abastecimento interno. O senhor falou da inflação, que é um problema também para o setor. Os preços dos produtos lácteos vão subir, já subiram, vão subir muito até o final do ano. A gente sabe que o setor de carnes vai subir e muito. Inclusive, um dos presidentes de associação me disse recentemente que a gente ia esperar também aumento agora para o início de dezembro. Na área de lácteos pode acontecer a mesma coisa? São cadeias diferentes. A cadeia bovina ela tem alto índice de exportação. Nós do leite exportamos praticamente nada. Então, assim, nós não temos essa válvula de escape que hoje no Brasil é muito boa para a soja e vários outros produtos agropecuários que são altamente exportáveis, né, e que o Brasil está à frente como um dos maiores exportadores do mundo, e nós não temos o mesmo no leite. Então é complicado fazer esse tipo de previsão, mas dentro da cadeia leiteira nós estamos percebendo um desequilíbrio muito grande, principalmente por um excesso de importações de leite do Mercosul que aconteceu de agosto para cá, agosto de 2020, aumentando em setembro, outubro, e a gente vem, inclusive, a Abraleite vem trabalhando firmemente para que o governo veja isso. Não pode deixar isso acontecer, porque isso gera um desequilíbrio muito grande, e aí nós temos milhões de empregados dentro da cadeia produtiva de leite, do leite brasileiro, que ficam sujeitos a problemas até de pessoas físicas e jurídicas que saem da atividade e geram desemprego, e geram problemas sociais, não só econômicos, no país. Já houve muita saída por causa dessa importação de leite uruguaio e argentino? Houve e está havendo. O momento é crítico porque os insumos, como nós dissemos, estão muito altos.
A arroba do bovino está convidativa para que o produtor de leite descarte animais, mas não só descarte, venda animais que são até do seu rebanho, das suas matrizes, saindo ou reduzindo muito drasticamente o seu plantel. E isso gera o quê? Diminuição da produção nacional. Com isso, é um risco de desabastecimento, principalmente em 2021. E diminuição de empregos também no momento difícil. Principalmente tendo em vista que o leite é uma das cadeias que mais seguram o homem no campo, mais geram empregos por termos 1 milhão e quase 200 mil propriedades produtoras de leite em 99% dos municípios. Ou seja, o leite é pulverizado em todos os municípios brasileiros e gera algo em torno de 5 milhões e meio de emprego no campo, diretamente na produção de leite, e algo em torno de 20 milhões de empregos na cadeia leiteira como um todo. É mais pequenas propriedades, são mais pequenos produtores mesmo? A grande maioria são de pequenos produtores, né? Pequenos e médios. Nos pequenos inclui os da agricultura familiar e os que não são da agricultura familiar. E aqui no DF, como é que está essa questão de produção de leite? O DF é um estado, na verdade, uma unidade da federação pequena, mas tem, por dados da Emater, algo em torno de 1.000 produtores aí de todas as formas, né? Alguns que são realmente produtores e vivem da atividade, outros que têm atividade de leite como mais uma atividade. Aqui em Brasília é um caso atípico porque a cadeia do leite aqui sofreu muito com o término de um programa que existia de ajuda à aquisição do produto, né, para o governo distribuir, e quando esse plano foi extinto, desestruturou muito não só a parte da produção, como a parte da industrialização. Então a cadeia do DF ela sofre mais ainda do que a cadeia nacional por ter essa particularidade, que é um problema sério que também precisa ser trabalhado. Inclusive a gente tem falado, conversado com o governo do GDF também, no sentido de criar incentivos para que a cadeia aqui possa se desenvolver, possa pelo menos recuperar e voltar a ser o que ela já foi. Por falar em incentivo, a gente tem aí uma situação de desemprego no país inteiro, aqui no DF também, né? Acaba sendo afetado de alguma forma, e muita gente quer abrir seu próprio negócio. Mas, às vezes, tem dificuldade ali, quem quer abrir uma doceria, né, ou fazer bolo em casa. Há alguma forma das pessoas comprarem diretamente dos produtores, uma vez que elas conseguem ali pagar menos pelos insumos que precisam para esses negócios? A gente vê aí tantos novos cafés surgindo, né, novos negócios aí nessa área de alimentação. É possível comprar direto do produtor? Somente os produtos agroartesanais que tiverem o selo arte, que foi uma lei recentemente sancionada, e o Bolsonaro, que é o nosso atual presidente, no ano passado, em julho do ano passado, fez o decreto dessa lei e que ela já está regulamentada, e esses produtos que são de origem artesanal, como o próprio queijo, requeijão e outros derivados lácteos, esses, desde que sejam realmente inspecionados e tenham, né, contenham nele ali aquela segurança do alimento, esses podem ser comercializados sem passar pela indústria. Porém, o leite in natura, como matéria-prima, ele obrigatoriamente tem que ser comprado de alguém que pasteurizou, ou seja, de alguma indústria láctea, seja cooperativa ou empresa privada, que o pasteurizou ou fez o processo de UHT, por questões até sanitárias, questões de segurança do alimento. Ok, por falar em legislação, como é que está, qual é a prioridade hoje da Abraleite dentro do Congresso Nacional? A gente sabe que tem uma série de projetos de lei que tramitam ali, cada hora surge um. Aliás, lá a quantidade de projeto, se fosse para aprovar tudo, o país ia ficar maluco de tanto projeto que tem no Congresso Nacional, apresentado lá por deputados, senadores, enfim. Qual é a prioridade hoje da Abraleite lá dentro? E se o senhor vê possibilidade de aprovar alguma coisa nesse sentido? Muito bom o que você está colocando, Denise, porque é bom que todos saibam que realmente a quantidade de projetos de lei que tramitam nas casas, Câmara e Senado é uma quantidade absurda. E nós sabemos que muitos projetos já nascem mortos, né? Eles já nascem de uma maneira que a gente sabe que eles não vão vingar, eles não vão à frente, não vão passar nas comissões e não vão nunca ser sancionados pelo presidente da República. E o que a gente percebe é que, por exemplo, a Abraleite, ela cuida, ela acompanha 55 projetos. Desses 55 projetos, nem todos nos interessam, mas a gente tem que acompanhar, inclusive, aqueles que podem trazer algum mal à nossa cadeia produtiva, à nossa classe produtora. Mas, exemplificando, nós temos alguns projetos de lei muito interessantes para a cadeia produtiva e, consequentemente, para o país como um todo, já que a cadeia gera tanto emprego, tem o lado social, o lado econômico, e essa importância toda que ela tem para o país e do alimento leite, que é, com seus derivados, muito importante para a saúde humana em todas as fases da vida. Mas nós temos por exemplo, que proíbe
a utilização da palavra leite, da palavra queijo, de todas as outras que designem lácteos, por produtos que não são verdadeiramente de origem animal, de origem do leite. Por exemplo, leite de soja. Leite de soja, leite de aveia, queijo vegano, queijo de soja, uma série de produtos que nós já vimos no mercado e que a própria margarina no passado, a gente tem que entender que manteiga é de leite, então a gente tem que ter esse cuidado. E também produtos que são análogos, ou seja, aquele produto que diz que tem sabor e aroma de queijo, como é o caso daqueles produtos que vão nas pizzas, que nós não podemos deixar que a legislação permita o consumidor ser enganado ou não conseguir entender o que está na embalagem, no rótulo e consumir um produto que não é o que ele pensa que ele está consumindo, gerando uma confusão e ainda permitindo que algumas indústrias utilizem para combater a nossa atividade, o produtor de leite, o nosso produto, na expectativa de vender o seu produto. Então, a gente pediu isso à Frente Parlamentar da Agropecuária em 2018, quando, naquela época, a presidente da FPA era a deputada Tereza Cristina. Ela aceitou ser autora desse projeto de lei que tramita na Câmara. Hoje, ela, como ministra, recebeu um pleito da Abraleite recentemente, há coisa de 2 ou 3 meses, para que também seja estudado um decreto ou uma instrução normativa que possa ser mais ágil, tendo em vista que, normalmente, os projetos de lei tramitam de forma extremamente lenta nas casas, Câmara e Senado, até a sanção do presidente, e ainda tivemos um ano atípico. Os projetos de lei em 2020 não tramitaram, somente aqueles vinculados à pandemia. Então, todos os nossos projetos de lei ficaram emperrados em 2020. Não houve tramitação e a gente espera que essa pandemia passe logo e que o ano que vem a gente tenha realmente uma acelerada nas casas desses projetos de lei que estão tramitando, que são de muito interesse nosso. Pois é, esse ano realmente foi difícil, inclusive os projetos na Câmara dos Deputados, para você que está nos assistindo, olha, as comissões não foram sequer instaladas, foi tudo discutido diretamente no plenário, mas não tem como levar esse projeto diretamente para o plenário? O senhor já conversou ali com os líderes, já tentou entrar em contato, especialmente lá o presidente da Frente Parlamentar? Sim, nós tivemos com o Alceu Moreira, conversamos com o presidente Alceu Moreira, que é um guerreiro, é um deputado do Sul, que luta muito pela nossa classe produtora, não só de leite, mas todos os agropecuaristas ou produtores rurais brasileiros. E ele nos disse que o momento agora é um pouco difícil, tendo em vista, primeiro, que nós estamos ainda no final das eleições. Segundo, nós teremos eleições na Câmara dos Deputados. Em seguida, já vem Natal, Ano Novo, Carnaval. Quer dizer, a Câmara e o Senado, Congresso Nacional, vai voltar a funcionar, se a pandemia permitir, após o Carnaval, provavelmente em março do ano que vem. Então, eles têm outras prioridades, outras votações, e que seria complicado, nesse momento, para a Frente Parlamentar da Agropecuária, priorizar uma cadeia somente a todos os outros projetos de lei que tramitam, não só das cadeias agropecuárias, mas como de todos os setores comercial, industrial, de todos os setores brasileiros. O senhor lembrou bem, a Câmara dos Deputados está praticamente parada, porque não tem acordo nem para montar as comissões, para que elas funcionem aí nesse final de ano, quanto mais para fazer com que os projetos sejam aprovados ali. Mas o senhor citou a pandemia. Afetou muito a produção de leite, a pandemia de Covid-19? No começo, sim. No começo gerou um problema que logo foi resolvido. Nós trabalhamos, não só a Abraleite, como algumas outras instituições privadas e também com a ajuda do governo federal, pontualmente resolvendo os problemas a cada semana, a cada mês ali, mas assim não sentimos uma crise tão grande como os outros setores, que podemos exemplificar as flores, que tiveram praticamente inclusive paradas. Procuraram, a ministra para pedir auxílio naquela época do início da pandemia. O setor de leite precisou de auxílio do governo? O setor de leite precisa muito antes da pandemia, Denise. Precisa de realmente dar uma estruturada melhor no Brasil, porque é uma cadeia, como eu disse, heterogênea, de produtores de todos os estilos. Então, nós temos desde o extrativista até o altamente tecnificado, desde o pequenininho da agricultura familiar até um grande produtor no Brasil, e que existem problemas pontuais. Por exemplo, esses pequenos não chegam a eles assistência técnica em todo o país. Nós temos problemas estruturais como energia elétrica que afeta o pequeno, médio e grande. Em todos os estados nós temos problema de energia elétrica. Nós temos problemas pelo fato do leite ser pulverizado em todos os municípios e o país ser continental,
problemas, por exemplo, na questão estrutural, com vias de rodagem, vias onde os caminhões captam o leite nas propriedades, que são extremamente problemáticos. Então, o custo de produção no Brasil é muito alto, o custo de captação, o transporte do leite é muito alto. Isso torna a nossa cadeia muito menos competitiva que outras. O fato de ser heterogêneo, produzido em várias regiões, não estar concentrado, isso prejudica e torna o custo de produção e industrialização muito mais alto. E o Brasil não sendo competitivo, como em outras cadeias, a gente sofre até com essas importações que vêm da Argentina, do Uruguai, principalmente aqui do Mercosul, que os dois países são responsáveis por algo em torno de 98% do que é exportado para o Brasil. Então, para que a gente seja competitivo, tem tarefas, sim, da classe produtora, tem tarefas, sim, da indústria, né? Mas tem também responsabilidades, tem tarefas que são do governo, ou seja, na verdade, do Estado, que precisam ser implementadas por esse governo e pelos próximos, né? Falar em governo, o senhor falou, eu queria voltar um pouquinho nessa questão do leite de soja, né? Já que é o mais conhecido aí. É possível fazer isso por decreto, sem passar pelo Congresso, uma vez que já tem um projeto de lei tramitando? O senhor acha possível É isso que a gente fazer? Consultou ao Ministério da Agricultura, através da Câmara Setorial do Leite, solicitando que a ministra fizesse um decreto ou uma instrução normativa. E isso está na Conjur, que é um departamento, uma consultoria jurídica do Ministério da Agricultura. Inclusive, esperamos que sejam rápidos, né, que o ano não acabe sem termos um posicionamento, que a gente possa ter uma atitude tomada para acelerar esse processo, já que o projeto de lei não correu, não tramitou esse ano, só passou em uma única comissão desde do seu protocolo em 2018. A Comissão de Constituição e Justiça ou a Comissão de Agricultura? Não passou nenhuma das duas. Passou numa primeira comissão, não me recordo agora, nós acompanhamos 55 projetos de lei, mas ela o projeto de lei teve um parecer favorável, ou seja, o relator relatou favorável, porém, como você mesma disse, as comissões nem foram montadas, né? Então, não foram instaladas. Parou. Isso, na verdade, tramitou em 2018, em 2019. Em 2020 não houve tramitação nem nesse projeto de lei, nem em vários outros que nós acompanhamos. Por exemplo, projetos que são importantes para melhorar a questão da parte contratual, para questões assim, inclusive, que tratam de assuntos da questão do abastecimento, a questão dessas importações de leite predatórias. Precisa ter um mecanismo que proteja o país. Todo país precisa comprar para vender, tem que importar para exportar. Nós temos consciência disso. Mas todo país também, em certo momento, precisa proteger o seu país. Tem a questão da soberania. Nós não podemos deixar destruir uma cadeia leiteira, tirar empregos, tirar renda, deixar milhares de produtores aí numa situação difícil, né, endividados, saindo da atividade, para poder preservar um Mercosul, por exemplo. Tem que ter limite em tudo. Tá? A quantidade de leite que entrou agora nos últimos 3 meses prejudicou enormemente pelo momento inoportuno que entrou e no volume que entrou. Ou seja, mas não tem que haver aí uma política da boa vizinhança no Mercosul? Tem muita gente que diz que às vezes os produtores reclamam de barriga cheia. Pode ter alguma coisa nesse sentido? Mas não é nesse caso, Denise. Não se adota esse caso, não se pode aplicar no caso do leite. Esse problema ele é cíclico, inclusive nós tivemos várias audiências públicas e debates na Câmara dos Deputados nos últimos 10, 12, 15 anos sobre essa pauta, sobre esse assunto. E realmente precisa ter um cuidado maior com essa cadeia leiteira. Nós não podemos ter, já que não temos incentivos, subsídios, nada que ajude a cadeia no Brasil, nós precisamos ter pelo menos uma segurança que não vai entrar leite de forma desordenada, importações predatórias que vão destruir nossa cadeia. O senhor falou ali muito passando da história do perigo de desabastecimento de produtos lácteos no mercado brasileiro no ano que vem. Como é que está isso? Quais são as regiões que podem ser afetadas? E é no país todo? Como é que é? O problema é maior, Denise, porque o desabastecimento começa quando a gente tem essa dificuldade que estamos tendo hoje, as cadeias de proteína animal, de produção de proteína animal, como é o caso da pecuária leiteira, grãos, ovos, pecuária leiteira, ovos, carnes, né, de suínos e aves, que utilizam esses grãos, como eu disse no primeiro bloco, como principais ingredientes das rações. Então, se existe um risco de desabastecimento até na alimentação dos nossos animais, que vão ser a proteína que o ser humano, né, a nossa população vai consumir, então esse risco ele é grande. E se o leite está tendo um desestímulo muito grande, né, dentro da produção de leite no Brasil, onde a gente vê esses insumos com valores exorbitantes e com escassez de oferta, né?
Foi tentado, inclusive, pela BPA e pela Abraleite, e foi conseguido, mas o governo, principalmente o Ministério da Economia, demorou muito a nos atender. O pleito foi feito e só 90 dias depois atenderam retirando o imposto de importação do milho e da soja, no momento que a gente já percebia o risco do desabastecimento desses grãos aqui no mercado interno, né, para essas cadeias utilizarem. E quando atenderam já era tarde, inclusive não vimos diferença, não houve queda no preço da soja e do milho em decorrência das primeiras importações que chegaram dos Estados Unidos. Então também é uma falta de planejamento tão grande que a gente questiona. É exportar, 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 e agora estamos comprando soja dos Estados Unidos? Será pagando que isso... mais caro no mercado? Então não é esse, né? Acho que tem que ter um planejamento melhor dentro do país, de uma maneira geral. Não só a iniciativa privada, como o governo precisa sentar, estudar e trabalhar. Como eu disse, a Conab, inclusive, é um órgão importante que precisa atuar de forma efetiva nesse tipo de planejamento. Então existe um risco também pelo seguinte: se o produtor está desestimulado, o produtor de leite, a arroba bovina é convidativa a ele abater seus animais, ele sai da atividade, ele vende suas matrizes, vende seus animais para o abate, ou reduz muito, abate uma parte grande do seu rebanho. Então, uns param de produzir leite, outros diminuem a sua produção. Isso vai ser um risco de desabastecimento baseado que no ano passado nós produzimos 34 bilhões e 800 milhões de litros no país, que é praticamente 95% do que consumimos. Para este ano, qual é a perspectiva? Pois é, nós não temos como saber ainda, né? O IBGE que nos fornece esses dados nos fornecerá o ano que vem. Mas nós temos certeza que houve uma queda na produção em 2020. E vamos saber o ano que vem qual foi o tamanho dessa queda. Mas nós estamos num pleno momento de risco, onde os produtores estão abatendo seus animais, já começaram a fazer isso há alguns meses, e se não houver uma mudança, não houver realmente um incentivo para que ele continue na atividade, ele vai sair ou ele vai reduzir drasticamente o seu rebanho e a produção vai continuar em queda agora em dezembro, agora em janeiro, com risco de desabastecimento até desses grãos. E ainda temos outro problema, Denise, seca no sul, principalmente no Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina, que são o terceiro e o quarto maior produtor de leite do país. São dois estados que estão no rol dos 4 maiores produtores de leite do país e que traz mais preocupação para o setor, não só pelo que estão sofrendo os produtores de leite naquela região, com todos esses problemas econômicos e mais o problema da falta de chuva, que o Rio Grande do Sul vem convivendo há um bom tempo e que não tem ainda a cultura do Nordeste. No Nordeste se produz leite com palma forrageira e rebanhos com 20, 25 litros de média matriz dia. E o Rio Grande do Sul não tem esse preparo ainda, não tem tecnologia, não tem costume, a cadeia produtiva do leite. Não está acostumado com a seca, né? Não está acostumado com a seca. O tipo de solo, de clima e de cultura implementado pelos produtores de leite do Sul é totalmente diferente do Nordeste. Então, os produtores do Sul estão sofrendo e esse risco de desabastecimento é por todos esses motivos que eu te coloco aqui agora. Agora, qual é o principal incentivo que o governo tem que dar hoje para o setor poder dar uma respirada? São várias ações que podem ser feitas. Uma delas nós solicitamos é que temporariamente cessasse as importações, já que importou muito mais em agosto, setembro e outubro do que o normal. Algo em torno do dobro do que se importa normalmente. Porque num momento desse, você abaixar o preço ao produtor, você está condenando ele a sair da atividade. E com ele saindo, nós vamos ter o problema do desabastecimento. Então é melhor que o governo entenda que é um momento drástico, um momento sério, problemático dentro dessa cadeia no Brasil todo, por tudo isso que eu te disse, e ele tem que agir. A questão de abastecimento, planejamento, tem que fazer já para sanar o problema lá na frente. Mas hoje nós estamos vivendo um momento que, se as importações continuarem agora em novembro e dezembro, como foram de agosto até outubro, é o caos para o setor leiteiro. Mas estancar as importações, de repente, assim, pá, corta a importação, não pode aumentar o preço para o consumidor final? Não gera mais inflação? Não acreditamos nisso porque nós temos outros fatores. Agora, em dezembro, encerra a última parcela do Corona Voucher, ou seja, da ajuda emergencial do governo. E, obviamente, certamente, não temos números, mas haverá uma queda de consumo a partir de janeiro. Então, isso é um outro problema que, se houver queda de consumo, vai abaixar mais ainda o preço para essa cadeia que sofre tanto, principalmente o elo da produção, que é o produtor, e pode gerar lá no futuro um desabastecimento. Para o consumidor também não é bom altos e baixos. Para o consumidor é bom estabilidade. É bom para
toda a sociedade, desde quem produz, industrializa, comercializa e consome. Nada com altos e baixos é uma coisa, vou dizer assim, confiável e tranquila para nenhum desses elos. A gente considerando que a população, o consumidor, seria o último elo, ou seja, a ponta, né, que é o consumidor, ele também, com certeza, ele quer uma estabilidade. Ele não quer pagar barato hoje para pagar muito mais caro amanhã. Então precisa pensar nesse equilíbrio, né? Agora, em relação, o senhor citou o auxílio emergencial, que agora está em R$300 e deve acabar realmente no início do ano que vem, se nada for feito, né? Porque ainda tem muita gente aí no Congresso e fora dele apostando que lá na frente o governo vai acabar prorrogando, até porque tivemos um aumento aí de casos de Covid-19, a situação não está tranquila em relação à pandemia. O setor está se preparando para, se houver um corte do auxílio emergencial, ou está apostando na possibilidade de prorrogação? Não temos como prever nada, né? Nem apostar, Denise. Eu acho que nós vivemos um momento de incerteza geral. Sim, mas o senhor mesmo falou em planejamento. Mas se é preciso planejar feito... da parte do governo, também é preciso planejar da parte de quem produz. Sim, mas esse problema estrutural, esse problema de segurar alguma coisa no sentido de não deixar ter desabastecimento, é papel do governo, inclusive porque são várias cadeias envolvidas, né? O milho, a soja, por exemplo, não é utilizado só pela cadeia láctea, é utilizado por todas as cadeias de proteína animal. Então, essa preocupação de abastecimento faz parte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É a última palavra do nome do Ministério da Agricultura. E isso realmente precisa ser trabalhado pelo Ministério e suas empresas, como é o caso da Conab, que tem que trabalhar. A própria Embrapa, eu consultei outro dia o presidente Celso Moretti, se ela não poderia auxiliar num planejamento, consultamos ele essa semana, em relação à pesquisa e à informação, orientação do que o governo pode fazer com essa seca no sul, que está virando um caso drástico, né? Em fevereiro estava com esse problema no sul e agora voltou de novo. Então os produtores de leite já estão apavorados lá, e não só de leite, todos os produtores rurais. Então, assim... E ele falou o quê? Ele ficou de verificar, deu algumas sugestões, mas eu acho que o governo federal como um todo, principalmente tudo que está ligado ao Ministério da Agricultura, precisa fazer um planejamento. Nós estamos vivendo momentos que nós nunca vivemos. Tá? Quais as sugestões pandemia, tudo que a gente está vendo, incerteza, nós não sabemos se o consumo vai aumentar ou diminuir em janeiro. Tudo indica que com o fim da última parcela de R$300 em dezembro, que com certeza o consumo deve cair. Nós já temos alguns fatores complicados, como é o caso das férias escolares, que reduzem o consumo de leite, bebida láctea, alguns produtos que são utilizados na merenda escolar, na refeição das crianças, né? Então a gente sabe que ciclicamente em janeiro e fevereiro já há uma queda no consumo. Isso tudo nos preocupa. E a gente precisa estruturar melhor, a gente que eu digo, é a cadeia como um todo, com auxílio, com realmente ajuda governamental. Tem muita coisa que a iniciativa privada não pode interferir. Nosso tempo está acabando e como estamos numa sexta-feira, sempre é bom ter uma boa notícia. Uma coisa que combina muito com vinho é queijo. E agora aqui no DF começa a surgir um polo vinícola, né? Começa um polo para a produção de vinhos. E como é que o senhor já tem aí já existe uma parceria aí com esse setor para ver se consegue promover também a questão do queijo, assim como os bons vinhos que estão saindo aqui dessa região próxima ao PADEF? Como é que o senhor está trabalhando essa questão dos queijos para acompanhar esse vinho? Muito bem lembrado, sexta-feira é um ótimo dia para queijos e vinhos, sábado e domingo também, final de semana, né, em Brasília, feriado, segunda-feira. Então, quer dizer, tem um feriado aí, tem alguns dias, para que a gente possa curtir também o lado bom da vida, mesmo com esse momento difícil de pandemia, com um bom vinho, um bom queijo. E nós temos dentro do Brasil queijos artesanais fantásticos, maravilhosos, que foram à Europa, foram à França e trouxeram 58 medalhas, inclusive medalhas de super ouro, mostrando para o mundo que nós temos queijos artesanais, não só em Minas Gerais, mas em vários outros estados brasileiros, produzidos ali com qualidade, com amor, onde tem a questão do local, da região, da história, né? Um pouco do Brasil, e que foram lá e demonstraram para o mundo que nós competimos com países europeus naquele concurso mundial de queijo. Então nós temos que valorizar o que é nosso, consumir mais os nossos produtos lácteos. Esses queijos artesanais com vinho são fantásticos, é uma combinação maravilhosa. Então fica aqui
a nossa dica, né? Consumam lácteos, não só queijos, mas todos os derivados lácteos, que são ótimos para a saúde humana e combinam com o final de semana. E quais são as variedades de queijo que o senhor recomenda aqui, que foram premiados lá fora e que podem, não deixam nada a dever para o que é produzido sem fazer propaganda para Brasil? nenhum estado e nenhum produtor de queijo artesanal, podemos dizer que nós temos 175 mil famílias que produzem queijo artesanal no Brasil. 175 mil famílias, são dados do IBGE. É grande o número. É muito grande e que realmente, praticamente todos têm uma qualidade fantástica. Todos são saborosos, cada um na sua região, cada um no seu estilo. E nós temos que valorizar isso, a nossa cultura, valorizar a nossa produção, o nosso povo, né? E a nossa economia, vamos dizer assim. É isso então, doutor Geraldo. Boa sorte na sua atividade aí, que o leite consiga o seu espaço e também respirar nesse momento difícil. E para você, muito obrigada pela sua companhia. O CB Agro fica por aqui. Até a próxima. Tchau. A gente se vê na semana que vem.